Olá e bem-vindos ao Unreleased, o podcast de investigação em design. Este podcast existe para ajudar a mapear, difundir e promover a investigação em design. O podcast Unreleased é-lhe oferecido pelo IAD, Universidade Europeia e UNIDCOM. Esta entrevista foi gravada no IAD, inserida nas atividades do Centro de Investigação UNIDCOM. Para saber mais, por favor visite o site unreleased.unidcom-iad.pt. Neste episódio, que dá início a uma série de conversas em português, a professora Luísa Martínez, investigadora da UNIDCOM e professora da Universidade Europeia, e a professora Emília Duarte, coordenadora da UNIDCOM-IAD, recebem a professora Rosa Alice Branco, poetisa, investigadora em cor e docente na ESAD, Escola Superior de Artes e Design. O foco da sua investigação é dedicado à neuropsicologia, da percepção e à estética, sendo a cor o elemento mais desafiante e complexo. O seu livro mais recente, que também foi abordado nesta conversa, é As Cores das Coisas, Viagem pela Natureza e pelos Objetos. É o reflexo dessa abordagem pela percepção da cor. Durante esta conversa, Rosa Alice Branco fala sobre a sua escolha pelo tema da cor no campo da percepção. Desenvolve como a cor, na gramática visual, comunica e conduz o olhar. Aborda a fronteira da razão e da emoção quando se fala de cor. Aqui estão Luísa, Emília e Rosa Alice Branco. Bem-vindos ao Unreleased, o podcast em investigação em design da UNIDCOM IAD. Hoje temos connosco a Rosa Alice Branco, que vem falar sobre cores, e a entrevista será conduzida pela Luísa Martínez, investigadora da UNIDCOM e professora também na Universidade Europeia. A Rosa Alice Branco nasceu em Aveiro, é poetisa e investigadora em cor. Também é docente na ESAD. Para além da sua vasta obra literária, tem também investigação na área da percepção, da cognição, da neuropsicologia, melhor dizendo, e da cognição relacionada com a cor. A Rosa gentilmente acedeu ao nosso convite para vir gravar esta sessão, que será evocativa do Dia da Cor, que se celebra dia 21 de março. Tenho aqui em frente o livro da Rosa, As Cores das Coisas, Viagem pela Natureza e pelos Outros Objetos, que aproveito desde já para recomendar vivamente a sua leitura, que me parece uma obra de referência para quem tem interesse nesta temática. Rosa, bem-vinda. Obrigada por ter aceito o nosso convite. É um gosto muito grande tê-la aqui connosco. É um gosto imenso para mim estar aqui. Agradeço imenso o convite, quer à Emília, quer à Luísa, e vir a estas instalações da UNIDCOM e estar numa unidade de investigação é um prazer imenso. E muito mais sendo alusiva à cor. Rosa, aqui na sua biografia diz que tem estes dois interesses da poesia e da investigação em cor. Eu ia começar por lhe fazer uma pergunta. É a poesia que a inspira a fazer investigação em cor ou vice-versa? Eu acho que sempre fui muito transversal e tenho grandes paixões. Já nem sequer consigo delimitar uma paixão. Na verdade, as duas coisas estão muito mais ligadas. Repare que o dia é o mesmo, 21 de março, não é? Quer da cor, quer da poesia. Amanhã vou celebrar a poesia no Dia Internacional da Cor e hoje e também amanhã portanto, no fundo há aqui uma ligação muito grande. E penso que o mais importante da poesia é habitar poeticamente o mundo. E quando nós habitamos poeticamente o mundo, temos que habitar o mundo em cor. Não é possível, não consigo acreditar, a não ser os filmes de culto, isso tudo, mas, digamos, para o universo em que vivemos, nós necessitamos da cor que nos envolva a cada momento. Eu também necessito que a poesia me envolva. E, no fundo, não há, assim, muita diferença, no sentido em que escrever poesia é uma das coisas que me faz mais feliz. Eu não acredito muito na escrita infeliz, porque tenho um ótimo caixote de lixo, portanto, o que não presta vai, mas o prazer de estar a escrever ninguém me o tira. E o prazer de estar a escrever é igual quando estou a escrever poesia ou quando estou a escrever investigação. Normalmente a minha investigação é sobre percepção e como mais complexo e mais desafiante
e no fundo mais amável, no sentido que se pode amar, é a cor, dentro dos elementos da gramática visual. Eu apaixonei-me perdidamente pela cor e, portanto, a minha investigação realmente vai muito mais sobre a cor. Mas, no fundo, eu acho que nós todos somos uma rede de vasos comunicantes. E para pessoas apaixonadas pelo saber, no fundo, acho que há um momento em que tudo flui. Por exemplo, eu lembro de estar a estudar. Quando saiu o erro de Descartes, de estar a estudar o livro de Descartes, de repente vi uma metáfora que não me agradou nada, que era luzes, cores, estou no teatro do meu corpo. E eu pensei, bem, o teatro do meu corpo, nós somos o nosso corpo, o teatro do corpo é como se fôssemos outros, não é? Fazendo uma relação de vicariância com o nosso corpo. Então lembrei-me do Luís Miguel Nava, que é um poeta, e saiu-me um poema sobre o Damásio Nava. Portanto, a investigação, aliás, eu nunca sou inspirada pela poesia, sou capaz de ser muito mais investigada de repente por um facto, um punctum, como dizia o Roland Barthes, qualquer de uma outra área, do que propriamente a literatura. Eu preciso de vivências para escrever. Muito e preciso das vivências da cor também. Excelente. Uma última pergunta antes de passar a palavra à Luísa. Nós somos um centro de investigação em design e comunicação. Podíamos dizer assim 2 ou 3 razões muito fortes pelas quais recomendaria um centro como o nosso investir em investigação na cor? Sim, a primeira coisa que eu vou dizer é uma coisa que parece uma ditadura, é assim, porque sim. Quer dizer, só porque assim, a não cor não dá tréguas, e em design também não. E foi por isso que isto foi uma espécie de provocação para dizer essa urgência tão grande em meter a cor como elemento de investigação. Bem, o design, todos nós sabemos primeiro que ele deve ser, há aqui uma dimensão de retórica, porque ele vai ser vendido, não é? Os objetos, quer seja da cultura material, de comunicação ou de produto ou do que for, há aqui o chegar ao outro do ponto de vista também. E é preciso, como a cor, em relação aos outros elementos da gramática visual, corresponde a 80% das vendas, portanto imagine só o que é saber a cor. Por outro lado, o não saber a cor pode ser muito prejudicial, porque um produto pode resultar completamente, como eu digo, estou sempre a falar quer da cultura material ou imaterial, seja de comunicação, mas por exemplo, imagine, do ponto de vista da comunicação, a maneira como nós vamos vestidas na rua em termos de cor, são mensagens subliminares, ou até muitas vezes quase conscientes, que estamos a enviar para os outros, não é? Portanto, se vamos às vezes uma pessoa que vai toda vestida de vermelho, ou uma pessoa que está toda vestida de azul escuro, por exemplo, não envia a mesma mensagem. E por isso já aqui está inclusivamente a comunicação. Portanto, do ponto de vista da comunicação, a cor é essencial, porque o verde, por exemplo, é uma cor catatónica, isto é, que retira a tonicidade. Portanto, se quer comunicar com ela, não consegue comunicar, por exemplo, a longas distâncias. Por exemplo, o vermelho tem 3 vezes maior velocidade de leitura do que o azul, portanto, para a distância, se quiser uma informação à distância, por exemplo, aquele supermercado fica a X ou hipermercado, ou seja o que for, pode ser Unidcom, convém que venha assim, ela fica ali. Se fica ali tem que ter cor, uma cor que tenha uma velocidade de leitura rápida e, por exemplo, não é por acaso que o stop tem aquela cor, não é? Porque o vermelho, de facto, é uma das cores que se vê mais rapidamente, com maior velocidade de leitura, e é considerada a cor das cores, a mais forte, a mais vibrante e aquela que na natureza diz não comam, que podem morrer, por exemplo. E por isso, agora, do ponto de vista, por exemplo, eu posso, do ponto de vista do produto, o produto, repare, imagine até um tecido estampado e resolve fazer o estampado em várias cores. Não resultam todas da mesma maneira. Normalmente há aquela que resulta dentro daqueles estampados que se vende e os outros acabam por se vender muito menos, porque a cor tem uma influência muito grande nas nossas emoções, não é? E nós compramos com emoções e nós vivemos com emoções. E então eu podia, só para terminar a pergunta, divertir um pouquinho, eu adoro o slogan da Color Marketing Group, que é Color Sells and Write the Colors Sell Better. Então, eu, como gosto muito de brincar com as coisas e adoro a cor, resolvi pensar color makes us happy and right colors make us better. Acho que está tudo dito. Muito obrigada. Luísa. Sim.
Obrigada, Emília, obrigada pelo convite e muito obrigada, Rosa, também, por ter aceito este convite e por esta oportunidade de falarmos aqui um bocadinho sobre a cor em geral, também sobre o seu livro. E falávamos da comunicação que a cor transmite para os outros, não é? Quando vamos na rua é um exemplo. Eu peguei aqui vou pegar aqui num excerto do seu livro que gostei muito, porque tem a ver precisamente com esta questão das mensagens, o que é transmitido e não só o que é que nós transmitimos, mas também a nossa capacidade de entendermos ou de sermos mais ou menos conscientes nesta seleção de cores. E então diz assim: se a cor pode ser excitante ou deprimente, é, antes do mais, porque tem o poder de nos afetar. E se durante a maior parte do tempo não nos apercebemos disto, é porque deixámos de saber decifrar as mensagens silenciosas que os sentidos nos enviam para a nossa própria defesa, distraídos com a profusão de mensagens que, vindas de todo o lado, convocam a nossa atenção. Portanto, nós temos tanta coisa à nossa volta, cada vez mais, que como é que se lida com isto? Com esta imensidão de mensagens, de informação a toda a hora. Muito obrigada pela pergunta, mas antes queria agradecer-lhe, Luísa, também este convite e estarmos aqui as duas à conversa. Primeiro, é muito estranho que a maneira como nós nos adaptamos, já vimos, desde o facto de sermos povos primitivos até hoje, ou mesmo os nossos avós hoje, se vissem televisão, não compreendiam a publicidade. Porque ela sugere de uma forma cada vez mais sugestiva, não é? E menos denotativa, e de uma forma muito mais rápida, ao mesmo tempo com todo o colorido e com mensagens que quase que exigem referências de uma forma mesmo muito rápida. E esse teste já foi feito e realmente nem todas as idades reagem da mesma maneira. Portanto, por um lado, eu acho que somos um bocado darwinianas nesse sentido, ou seja, fomos-nos adaptando a uma proliferação da cor. Não deixa, no entanto, de existir o facto de que a poluição da cor é altamente prejudicial. Isto é, nós podemos ser afetados com a profusão da cor não planeada. Eu costumo dizer que as pessoas podem pintar os quadros como quiserem, porque ninguém é obrigado a comprar um quadro. Agora, quando habitamos, por exemplo, uma casa, há cores que são altamente prejudiciais. Eu vou-lhe dar um exemplo pessoal, que dou, acho que nesse livro. Eu sou alérgica ao verde, não consigo vestir completamente verde de garrafa. Eu, durante os anos que passei aqui em Lisboa, a última parte passei na Avenida de Roma, em frente a Liana Salazar. E uma vez comprei uma coisa que eu achava lindíssima, que era toda verde, era a cor que lá havia. E comecei a sentir-me tão mal. A minha casa era por cima da Bertra, ao lado da Barata, e tive que ir imediatamente despir-me, ao ponto que eu não consigo hoje ter no armário coisas todas com esse verde. E andei, achava isto mesmo estranho. Até que um dia entro novamente na minha casa de Aveiro, que agora é a Casa das Artes, a Vica Aveiro Arts House, e portanto era um dos quartos das equipas, portanto eu já lá não ia. Cheguei e vi que o meu quarto era verde garrafa, as paredes todas. Eu vivi num ambiente de verde garrafa. E repare, eu só soube disto há 3 anos, eu só reparei nisto à volta dos 3 anos. E, no entanto, isso fez-me um trauma, causou-me um trauma. A cor, por exemplo, nos hospitais, por exemplo, nas casas para loucos, não é? Furiosos, na parte. Isto não é politicamente correto, mas eu acho que a linguagem não deve ser politicamente correta, deve ser aquilo que nós sentimos. Estamos a branquear demasiado, mas era assim que se chamava. Quando queriam acalmar os doentes, ou mesmo em certos hospitais, colocavam nos hospitais muitas vezes o azul claro e colocavam nessa parte, sobretudo das instituições, para pessoas que tinham esse problema, chamado de loucura, mais, digamos assim, mais agressiva, colocavam no verde por ser uma cor que retira a tonicidade. Claro, o que conseguiam causar era grandes depressões. Porque é preciso ter muito cuidado. Eu tenho que estudar exatamente, quando dou interiores, quais são as cores que favorecem um bem-estar das emoções. E, portanto, essa história também me interessou muito, o que disse agora. Eu sei que escrevi, mas a forma, não foi por acaso que eu fui buscar, porque nós temos 10 sentidos. 5 deles são aqueles que toda a gente conhece, não é? Que dão, sobretudo, informação do mundo em nós. Depois temos outros sentidos, como o orgânico, o vestibular, o kinestésico, o térmico e o vestibular, que reside no ouvido interno, que nos dão mais informações de nós no mundo. E o que é que acontece? Acontece, lá está, que nós damos muito mais informação àquilo que vem de fora. Porque, por exemplo, há um momento em que o nosso organismo nos diz silenciosamente: tens sede.
e a seguir, mais insidiosamente, tens sede. Pode dizer uma terceira vez e depois, se não beber, pode passar 2 ou 3 horas sem notar que não bebeu. O organismo já deixou de dar resposta, já disse o suficiente. Portanto, são essas. Nós devemos, se queremos conhecer a influência que a cor tem em nós, e ela afeta todo o sistema límbico das emoções, juntamente com o hipocampo, com as memórias, não é? Porque as emoções muitas vezes já vêm lá de trás, como foi o meu caso, não é? Nós devemos conhecer muito bem o que somos nós, e nós somos o nosso corpo, e tudo que dizemos, o nosso espírito, não deixa de estar no cérebro, não é? No fundo, o nosso coração, tudo isso é cérebro, embora não seja nada cerebral, eu não estou a dizer conceptual, eu estou a dizer mesmo a emoção mais pura. Nós colocamos-las em várias partes do corpo, mas sabemos que estão no cérebro ou nos intestinos, não é? Porque também é um segundo cérebro. E por isso eu acho que é preciso escutarmos as nossas intuições, que podem ser guiadas, os nossos instintos, que não podem ser guiados, mas são muito importantes, e as nossas intuições, que são às vezes premonições, que nos fazem, por exemplo, sair de uma trajetória de uma pedra. Sim. Se estivéssemos à espera da razão, a pedra já tinha dado cabo de nós, não é? Sim. E por isso gostei muito que fosse buscar essa frase, porque acho que é muito importante em termos da nossa vivência e, obviamente, em termos de cor, que faz parte da integrança das nossas mais fundas vivências. Esta tomada de consciência, eu julgo que também depende muito de cada indivíduo, não é? Porque há a parte fisiológica da sensibilidade de cada um, a parte profissional, claro, porque se alguém trabalha especificamente neste setor, automaticamente estará mais desperto para esta influência ou para este sentir, mas no fundo parece-me que, e pensando nas nossas instituições de ensino, o falar da cor vem-se perdendo à medida que o ensino vai progredindo, porque nós no primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, existem alguns trabalhos sobre a cor, em que se fala sobre teoria da cor, algo muito simples, não é? Mas à medida que o ensino vai progredindo, este conhecimento da cor vai-se desvanecendo e chegamos ao ensino superior e notamos ainda mais esta falta. O que é que, na sua opinião, está por trás disto? Será que temos medo de falar sobre cor? Ou o que é que existe neste fenómeno? Talvez a sua complexidade, não sei. O que é que estará por trás deste progressivo o não falar de cor, não é? No fundo é o que acontece no ensino. Sim, é verdade que no ensino secundário falei algumas vezes, fui falar algumas vezes a escola sobre a cor, as escolas de artes, as escolas no secundário antes de chegarem ao ensino superior e tinham trabalhos notáveis e sabiam muito mais de cor do que os alunos depois no ensino superior. A cor realmente tem uma complexidade tão grande, é por isso que eu lhe chamo a louca da casa, porque no século XVII o Malebranche, já a Santa Teresa de Jesus tinha mais ou menos falado nisso, em que a cor era a louca da casa. Porquê? Eu digo que a cor é a louca da casa porque eles diziam que a imaginação era a louca da casa, porque só a razão é que era digna de respeito, não é? As emoções, tudo que fosse emoções e imaginação. E porquê? Porque a imaginação também tem uma grande complexidade, reparo no nosso imaginário, não é? E a cor é tão complexa. Primeiro, é complexa porque basta uma pequena iluminação que imediatamente ela se torna outra. E em vizinhança com as outras cores, ela muda completamente, portanto, em consonância com as demais. E é um desafio imenso, no fundo, trabalhar com a cor, porque inclusivamente os teóricos, isto é tão difícil, e portanto as pessoas às vezes abandonam, porque os teóricos nunca estão de acordo sobre quais são as cores primárias e portanto as cores secundárias. E isto, quando eu comecei a estudar a cor, foi o que mais me deu cabo da cabeça, pensar porque é que a coisa mais simples que se pode imaginar, que são cores primárias, e tenho tantos livros, e em mais de 30 livros, quando de repente pensei, pois, e porque a cor tem que depender, ser primária não tem que depender dos materiais. E é por isso que eu introduzi, e felizmente no Brasil já vi o Israel Pedrosa, que eu depois descobri, dentro dos pigmentos opacos, os pigmentos transparentes e os opacos. Por isso é que há na comunicação, etc., o magenta, o ciano, não sei quantos, e em produtos, como na Bauhaus, evidentemente é o vermelho, o amarelo e o azul. Portanto, nós temos logo que... Portanto, eu tinha alunos de comunicação que me diziam as cores primárias são estas e alunos de produto que me diziam as cores primárias são estas. Por isso, está a ver como a cor a partir daí, a complexidade é sempre aumentar. Mas eu acho que não é só por causa da extrema complexidade da cor. É impossível
saber a cor até, porque inclusivamente estamos sempre a descobrir materiais, mas e há uma utilização da cor tão fabulosa, como por exemplo a eletrónica transparente, que eu também falo, que há tantas coisas. Porquê? Porque os produtos, quer seja da cultura material ou não material, a tecnologia aumentar, quer dizer, traz-nos uma profusão. Hoje, por exemplo, nós temos muitíssimo mais cores do que tínhamos, não é? E aparecem ainda, sabemos depois, é engraçado que vamos encontrar na natureza. Como esta história do super preto ou do mega preto, que acontece também nas aves do paraíso e que foi inventado para o BMW, por exemplo, não é? Mas o que eu acho é que o que mudou foi o rumo do mundo. Isto é, foi-se muito mais para o imediato e para o lucro. E as pessoas não percebem que podem ter, não o imediato, mas o lucro que podem ter com a cor, e sem a cor têm muito menos. É uma coisa que não se percebe. Mas, na verdade, portanto, acabaram por outras disciplinas muito mais técnicas, não é? E muito mais viradas para, lá está, para o marketing, para uma gestão, que são absolutamente necessários. Mas acabaram por tomar todo o espaço daquilo que parece apenas lúdico. É que quando se diz cor, parece que é um enfeite, que é um adorno. Quando a cor está na base das nossas emoções mais fundas, sempre. Não há felicidade não colorida. Se calhar as pessoas não percebem tanto que devem ser felizes. Vou-lhe só dizer apenas uma coisa para terminar. Inclusivamente, uma coisa tão simples como a roupa que vestimos cada dia depende do estado de espírito. Eu já não escolho, para ser mais rápida, a cor à noite. Porque às vezes acordo de manhã e sou incapaz de vestir aquela cor. Eu sou muito sensível à cor, digamos. E as pessoas são sempre sensíveis à cor se lhe derem atenção. Portanto, há uma reciprocidade, como na amizade, como em tudo na vida, não é? E, portanto, às vezes diz, não, hoje não consigo vestir isto. Porquê? É só uma questão de cor. Mais nada. Portanto, a cor faz parte das nossas vísceras, não é? Das nossas entranhas. Vistam a cor, por favor. É muito interessante isto que disse agora, e vou pegar nesta última ideia para falar também da sensibilidade, que é tão importante e que começa a ser cada vez mais estudada. Eu, há cerca de 3 anos, tomei conhecimento de um traço, que é o traço de alta sensibilidade. Comecei já a fazer alguma investigação sobre este traço e agora aqui para a Unidcom também, aliando este traço à cor, acho que pode dar aqui um resultado a nível de investigação muito interessante. Esta tomada de consciência que estava a falar, naturalmente é mais evidente nas pessoas que têm este traço de alta sensibilidade mais fincado. Estas pessoas podem ser mais sensíveis a estímulos visuais, mas também auditivos, olfativos, etc. No caso da cor, julgo que é bastante notório haver esta sensibilidade especial, e deixo também aqui já agora a minha deixa para quem quiser, dentro da Unidcom e noutras áreas de investigação, fazer esta investigação também. Julgo que é uma excelente ideia. Seguindo o que disse, também por vezes se ouve cor é liberdade. Será que sim? Isto porquê? Porque nas idades mais jovens, as crianças, não é? Naturalmente gostam muito de cor. Nós associamos a palavra criança a cor, não é? E depois vai-se perdendo esta associação ao longo do tempo. Será que esta liberdade que as crianças também têm nos seus movimentos, na sua expressão, que é associada naturalmente à cor, se vai perdendo? Será que esta associação de liberdade e cor também se vai perdendo ao longo do tempo? Vai de certeza absoluta, por uma razão. As pessoas, claro, as crianças usam a cor como usam tudo. Usam, lá está, com os seus instintos, com a sua intuição, e fazem exatamente aquilo que lhes apetece com a cor. Vestem-se, mesmo os pais vestem as crianças com cor. A partir de determinada altura, as pessoas acham, e repare que isto também depende das culturas, porque há uma coisa muito importante no estudo da cor, que é a proxémia. Isto é a disciplina que estuda a maneira como nós habitamos o espaço e o tempo. E, por exemplo, eu lembro perfeitamente que eu nunca tive um vestido vermelho. E eu era uma convidada de honra no Festival de Poesia de Senegal, em Dakar. E eu comprei um vestido vermelho para os honrar. Porque eles sentem-se, porque é a cor da honra, realmente. E, portanto, foi um vestido que eu só usei uma vez. Portanto, comprei uma coisa não muito cara, porque era para usar naquela circunstância, ou noutro festival em África, onde eles têm... Repare, o pessoal vai para a América Latina,
ou vai para a maior parte dos países da África e tem cor. Eu vou para os subúrbios da cidade, por exemplo, reparem, Santiago de Chile é uma cidade europeia, tem muitíssimo pouca cor. Vai para os subúrbios, a dignidade deles é apenas a cor das casas que eles pintam. E dinheiro é poupado para pintarem as casas com violeta, com caril, violeta e vermelho às vezes numa casa, mas é distinta da casa que está do vizinho. E o que lhes dá a identidade, eu sou eu, e sou uma pessoa, eu não tenho nada, mas eu sou uma pessoa, é dada pela cor da casa. Portanto, a Câmara não deve sequer entrar nestas coisas. Porque quando a Câmara entrou em Itália, num caso muito parecido, porque depois os turistas vão lá e destrói essa questão, porque é uma questão de dignidade. E as câmaras normalmente não percebem isso, não é? Pensam que estão até a fazer muito bem. Mas é um esforço que eles têm que fazer e para oferirem de uma identidade e, portanto, de uma dignidade. A partir do momento em que nós crescemos, começa a haver um certo pudor, começa a haver, por exemplo, as pessoas não querem ser tão notadas, ou sempre houve a ideia do bon ton, que vem muito de França, mesmo nos livros, os livros franceses praticamente não têm cor, como eu falei quando falo no capítulo sobre os livros, com que acaba, porque os livros nos dão os maiores bens, não é? A mesma cor pode estar num livro. Em França, por exemplo, o bon ton, que sempre foi preponderante em França, não é? Por exemplo, nunca deixa que nada seja demasiado colorido. Repare que na história das artes plásticas, depois das pessoas pintarem com as cores que compravam nas bisnagas, punham um verniz escurecedor para que os quadros pudessem ter o tal bon ton e não fossem aberrantes, que eram como chamavam. Quando o Constable pela primeira vez trouxe um quadro com o verde, tentando, nunca, evidentemente um quadro pode ser a realidade, mas tentando colocar o máximo possível a ideia da relva, dizem logo, tirem-me essa aberração daqui, essa cor aberrante. Portanto, a cor normalmente é tida como pouco elegante, pouco distinta, pouco fina, pouco requintada, pouco exquise. Por outro lado, as pessoas que têm por exemplo, Portugal, eu considero que é uma cultura não muito extrovertida, como já considerava o Eduardo Lourenço. Eu vou à Itália, posso falar alto, ser muito gestual, considero-me parte portuguesa, parte italiana, porque adoro Portugal, mas gosto de me exprimir e vestir cor e ter cor à minha volta também. Eu tenho um sofá cor-de-rosa gorila. Percebe o que eu estou a dizer? Mesmo em minha casa eu uso cor, mesmo. Mas as pessoas acham que a partir de determinada... E, por exemplo, eu lembro daquela expressão como viúva alegre, quando a pessoa já tinha perdido o marido há 20 anos, ainda por cima, mas era viúva, portanto tinha que usar preto toda a vida. Há pessoas que ainda usam nas aldeias, como sabe. As pessoas de determinada idade já não devem usar cores demasiado alegres. E em Portugal, repare, na população europeia, 52% preferem o azul marinho. Claro que temos que pensar que as gangas, essa maravilha, também entra aqui nesta equação. Mas o facto de 52% gostarem preferencialmente de azul escuro, não é? De azul abaixo do azul primário, mais sobressaturado que o azul primário, portanto azul marinho, diz muito sobre o que é a civilização europeia. Portanto, há uma questão de pudor, de não contacto, porque a cor utiliza-se muito mais nas sociedades de contacto do que nas sociedades de menos contacto, como por exemplo as nórdicas, etc., não é? Usam menos cor. E quando vamos para o sul, começamos a ter uma insegurança de cor em qualquer idade. Portanto, é verdade que estamos a perder a cor, o Superman está a perder a cor, as casas nas cidades estão a perder a cor, usa-se imenso. Eu perguntei a arquitetos, isto é muito importante, e eles põem muitas vezes o cinzento, o branco, ou aquele verde ou ferrugem ou muito escuro, ou o verde cheio de cinzento, não é? Quer dizer, o cinzento esverdeado, digamos assim. Na verdade, os arquitetos não têm formação em cor, é o máximo. Chegam a dizer, eu sofro tanto, que para não sofrer, pinto de branco ou cinzento. Portanto, as cidades também estão a perder a cor. E o nosso pano de fundo, nós aqui temos a sorte de ter o mar, por exemplo, ter o rio, ter isso tudo, e temos o céu sempre, mas os nossos olhos estão neste, não é? Só à noite estão virados para o teto e durante o dia vêm até à copa das árvores, não é? E portanto, as cidades coloridas fazem-nos muito mais felizes. Imagina, eu vivo no Porto, numa cidade granítica, em que agora algumas casas tenta-se fazer um planeamento, estão a tentar, mas algumas casas continuam a ser pintadas com cores escuríssimas. O contraste, quando eu vejo bairros que ainda têm aqueles os amarelos, cor-de-rosas, como aqui em Lisboa, o rosa é muito uma cor lisboeta, o rosa forte, não é? Sim. E quase o tijolo. E eu fico, na verdade, não é? Há uma alegria em nós quando estamos diante de um ambiente de cor. Quando estamos num ambiente soturno e obscuro, porque é que nós temos medo de escuro? O escuro não tem cor.
acho que está tudo dito. Mas é verdade o que disse, cada vez, à medida que o tempo caminha e que tudo caminha na vida, vamos perdendo a cor. Porque tornamos, ainda por cima, a tecnologia, agora algumas coisas são de cor, mas de facto, by default, digamos assim, elas são pretas e são cinzentas, prateadas, não é? Essa questão do pudor está a lembrar-me uma situação em ambiente profissional que espelha precisamente isso. Quando, pronto, eu uso cor, gosto muito de vestir cor em qualquer ocasião e uma vez ouvi um comentário de um colega de trabalho que me disse: eu adoro as cores que tu usas, eu ao fim de semana também me visto assim. Então, esta questão do pudor é muito, muito interessante, porque de facto acho que há algo muito enraizado, não é? Em nós, em geral, que parece que a cor não é seriedade. E isto tem que ser desconstruído. Não faz sentido. Posso só dizer uma coisa que me esqueci? Essa ditadura era muito forte nos homens. Um homem só era viril se vestisse um traje de preto, não é? Por exemplo, ou também de azul escuro. Quer dizer, o homem não podia pôr cor. E hoje eu estou, por exemplo, lá na faculdade e tudo, ou vou mesmo a um sítio mesmo que os próprios executivos continuam a ter que se vestir um bocado assim, mas já usam cor sem ser mesmo. É verdade que ao fim de semana é onde são mas de antes nem ao fim de semana eles vestiam isso, porque tinham logo epítetos negativos, não é? Portanto, graças a Deus que há uma coisa onde ganhamos cor. Os homens podem ser mais coloridos hoje, não é? É verdade, não é? Sim. Hoje já não é? Os meus alunos e tudo são exuberantes. Tanto eu não vejo diferença já no masculino e no feminino em termos de cor, o que eu adoro. E eu esqueci-me de dizer isso. É no homem. Repare que a mulher executiva, quando começa a ter profissões, não é? Para imitar, para dizer eu sou profissional, vestia fatos e vestia-se de escuro exatamente como um homem, com camisa branca, para dizer eu sou igual a um homem. Tivemos que fazer isso, foi um facto, não é? Mas em detrimento da cor. Se calhar agora como uma última observação, e há pouco falávamos da importância do cognitivo, do comportamental, como é que acha que este conhecimento da cor pode também influenciar o design ao nível da parte cognitiva, não é? Como é que, mesmo a nível de produto, de ergonomia, e aqui fazendo a ponte para a área da Emília, como é que será feita esta ligação? Portanto, por um lado, como é que se pode fazer? Como é que podemos ajudar os nossos investigadores a fazer esta passagem? De muitas maneiras. Primeiro, utilizando alguns instrumentos, por exemplo, eu e o meu filho, ele está muito mais no som, no soundscape, recolhe sons urbanos e faz música com sons urbanos e faz turismo de som. Porque, efetivamente, nós estávamos a falar da cor e disso tudo, e disse, há muito mais sentidos. E, na verdade, ele disse, porquê é que nós só vemos a cidade com os olhos? O que é o Porto sem o barulho do elétrico? E nós notámos muito durante a pandemia como o som era tão importante. Passámos a ouvir sons que não pensávamos sequer que pudéssemos voltar a ouvir, não é? No meio da confusão da cidade, etc. Então, nós nos Estados Unidos da América comprámos uma máquina que se punha à volta da cabeça e que víamos quais eram as áreas ativadas, por exemplo, a passar um trailer ou a passar um clipe de som, não é? Para saber se uma música podia ter êxito ou se o trailer podia dar a medida do filme ou não. Portanto, se o trailer estaria bem feito em relação àquilo que seria o filme. E aquilo foi interessantíssimo, ver as áreas do cérebro que eram ativadas. Nós já tínhamos uma máquina com 4 variáveis e essa que trouxemos dos Estados Unidos tinha 10 variáveis. E portanto, aí, bem, a partir daí, hoje, com o estudo com as ressonâncias magnéticas funcionais, nós sabemos exatamente as áreas do cérebro que são afetadas quando nós estamos em presença ou não precisamos estar em presença, porque temos os neurónios de espelho e por isso o neurónio de espelho é tão ativado como se nós estivermos a fazer uma coisa, se estivermos a simular que estamos a fazer ou se virmos o outro estar a fazê-la. E aqui está a base da empatia, por exemplo. Né? Porque a base da empatia é ver o outro a fazer, não é? E estar na pele do outro quando ele está a fazer isso. Portanto, aqui também temos uma base já para o seja do que for, que é a empatia. Há poucas escolas de design no mundo, mas há algumas escolas, inclusivamente, que não são de design e usam o design como disciplina charneira para chegarem às matemáticas, para chegarem à física, por exemplo, um aqueduto. Vamos desenhar portanto, o design de um aqueduto, não é? E depois, entretanto, não sabem a matemática para chegar, vão para a matemática, etc. Portanto, é possível, por um lado, a partir daqui, por outro lado,
a ressonância magnética funcional ajuda-nos muito porque nos permite ver exatamente quais são essas áreas todas ativadas. A partir daí, nós chegamos mesmo à conclusão que as cores influem imenso em nós, porque entretanto colocamos em ressonância magnética funcional as pessoas a pensar, imagine, por exemplo, que está numa sala às escuras, ou imagine que está numa sala toda amarela, imagine que tem janelas ou que não tem, ou tudo isso. Porque não podemos esquecer que a cor, antes de mais, é luz. E, portanto, a luz está na base de toda a cor. Nós, sem luz, nem temos cor, nem somos nada. Portanto, temos que é fotossíntese, não é? Nós não temos vida. E por isso, a partir daqui podemos saber muita coisa. Por um outro lado, podemos também tentar chegar ao mais possível, nomeadamente, eu digo, o instrumento que mais se usa hoje na neuropsicologia é, de facto, a ressonância magnética funcional. Mas nós conseguimos, lá está, virar-nos um pouco para dentro de nós e nunca chegamos exatamente ao nosso inconsciente, mas podemos saber manifestações do inconsciente. Não é? Ou podemos chegar ao nosso subconsciente e podemos chegar cada vez mais longe. Não é? Nós não nos podemos analisar a nós próprios, mas podemos analisar o outro. Não é? E é muito importante fazer essa análise e a maneira como a cor traz felicidade às pessoas, a maneira como a cor faz vender o produto. Porquê? Se colocar a pessoa a pensar em determinado produto com cores diferentes numa ressonância magnética funcional, vê exatamente quando é que ela tem um recuo, não é uma rejeição, ou quando ela tem... Porque, no fundo, o objeto de desejo corresponde sempre a uma aproximação e o objeto de repulso ou de medo corresponde sempre a um afastamento, não é? E, portanto, todas essas áreas que são ativadas, por exemplo, as amígdalas cerebrais, que são ativadas quando nós temos medo de alguma coisa. Por exemplo, se nós tivermos, não podemos tirar mesmo as arestas de um objeto que pareça agressivo, devemos pintá-lo com uma cor em que essas arestas pareçam mais doces, como, por exemplo, imagina um amarelo claro, uma cor em que elas não sobressaiam, depende do fundo, depois onde elas estão. Veja como é importante. Há objetos que nós temos que camuflar ou que, por exemplo, azutar, para que possam ser vendidos sem o alarme das amígdalas, que não nos deixa comprar. E a cor pode ajudar imenso nesse processo. Sim. Não sei, imaginar que o que interessa é dar índice para as pessoas poderem interessar-se e trabalharem. Não é? Sim. Em jeito de fecho desta nossa conversa, Emília, alguma palavra de motivação que queira deixar para os nossos investigadores para talvez aliar esta interessante área da cor enquanto investigação, por exemplo, ao design, ou mais aqui na área comportamental e da neurociência, digamos? Sim, estava aqui a escutar-vos com imensa atenção e a minha cabeça já estava aqui a fervilhar de hipóteses de investigação. E estava a pensar numa coisa que nos preocupa bastante atualmente e que tem que ver com esta tripla crise planetária que nós estamos a enfrentar. Tem que ver com as alterações climáticas, a poluição e um conjunto de fatores que vêm associados a estes fenómenos que nós estamos já a vivenciar e que vão ser ainda mais dramáticos já a um curto prazo. E uma das coisas que a mim me aborrece sempre muito é que colocam sempre o design nesta luta, neste combate a montante. E então dizem, nós devemos encontrar formas de produzir objetos sustentáveis, mais amigos do ambiente, reduzir a pegada ecológica, ter um comportamento de consumo mais sustentável também. E então colocam-nos sempre aqui, a este nível. O que é que podemos fazer para minimizar o impacto sobre o planeta? Muito bem, é positivo e temos que continuar a ir por aí. Mas depois também dizem, mas também podemos usar o design para comunicar, não é, de maneira diferente, para motivar as pessoas a terem comportamentos distintos e a aderirem a estas novas políticas, etc, etc. Sim, senhora. Mas nunca colocam o design no outro lado da questão, que é, neste momento, por mais que tentemos minimizar os impactos da intervenção humana no planeta, já vamos tarde. E devíamos estar, neste momento, a projetar para o desastre. Portanto, nós devíamos estar a pensar já numa fase de emergência. Não é? Como é que nós vamos sobreviver? Como é que nós vamos fazer para ultrapassar os efeitos destas crises que nós já não vamos conseguir travar? Portanto, o design tem ficado até aqui
muito fora desta discussão. Portanto, no NIDCOM há uma grande vontade de começar a olhar para esta questão, que é urgente que os nossos investigadores comecem a pensar nisto. E estava a ouvir a Rosa falar há pouco sobre a forma como as outras culturas e as outras geografias vivem a cor de maneira diferente de nós, não é? E estava a pensar, é muito urgente nós começarmos a olhar para a diversidade planetária, porque nós precisamos de aprender muito uns com os outros, e se nós não fizermos isso, nós não vamos ter inovação e criatividade e estratégias verdadeiramente ricas para fazer face a esta ameaça que estamos a enfrentar. Portanto, penso que a cor vista por outros olhos e outras lentes que não apenas as nossas, não é? É uma parte essencial, e que a cor também nos pode ajudar a aproximar mais da natureza, e que talvez essa sensibilidade e essa aproximação da natureza e essa sinergia que nós temos que começar a procurar com a natureza é fundamental para sairmos com o futuro desta crise. Portanto, penso que a cor, se calhar não só como instrumento, não é? Neste momento podia ter aqui um papel muito importante nesta luta, e se calhar deixava aqui um repto, não sei, tenho aqui duas investigadoras na minha frente que conseguissem mobilizar mais vontades, não é? E começar a pensar não só no objeto, na coisa fabricada por nós, não é? Mas a um nível um pouco mais macro, se calhar até a um nível até filosófico, não é? Que nós temos que mudar. Há aqui qualquer coisa que nós temos que mudar e que é urgente mudar, e tem que ver com a forma como pensamos, como estamos, como sentimos, não é? E acho que a cor aqui podia funcionar de uma forma muito, muito importante, como disse bem, não é? Porque ela trabalha a um nível das emoções muito poderoso, não é? Não sei se conhecem aquela metáfora do elefante, do condutor e do caminho, não sei se conhecem. Na psicologia para a mudança do comportamento há uma metáfora muito, muito curiosa que diz assim: nós, para conseguirmos mudar o comportamento das pessoas, não é? Ou dos grupos, ou enfim, da comunidade, precisamos destas três coisas. E a metáfora basicamente diz-nos isto: o condutor do elefante é a razão. E nós precisamos de informação, não é? Portanto, precisamos dar ali dados às pessoas. Toda a gente sabe o que é que está a passar a nível das alterações climáticas e da poluição, toda a gente sabe, não é? Portanto, essa informação está lá e é importante. Esse é o condutor do elefante. O elefante são as emoções. Portanto, por muito bom que seja o condutor, por muito bem informado que seja o condutor, ele não vai conseguir mudar o comportamento do elefante se o elefante não quiser. Portanto, as emoções não estando lá, não vai haver alteração. E depois é o caminho, não é? O caminho são as condições, são as circunstâncias, é a situação em que nos encontramos. Portanto, neste momento nós só estamos a trabalhar a nível da razão, não é? É apenas o condutor, mas o condutor sozinho não vai fazer mudar nada. Portanto, nós precisamos das circunstâncias. Neste momento as nossas circunstâncias não são as melhores, porque temos a guerra, temos a crise, temos esta envolvente que é negativa para esta mudança, não é? Portanto, precisamos que o caminho, digamos assim, também se altere, e naturalmente, se não tivermos os grandes decisores políticos focados em fazer essa alteração, a gente não vai conseguir. Mas nós também podemos começar a trabalhar digamos assim, que é a cor, que são as emoções, não é? Aqui. E acho que a cor aqui seria um aliado extraordinário nesta luta. Portanto, gostava de ver aqui a investigação a usar a cor para um outro objetivo ligado à produção da coisa, não é? E mais ligado a um outro tipo de objetivos. Não sei, deixo aqui esse repto que me parece um objetivo maior, não é? Para o todo, para o desenvolvimento. Sim, não é só o objetivo maior, mas é o uso da cor para um outro propósito, com uma outra intenção, que não aquela só. Por exemplo, já é usada nos esquimós para a sobrevivência. Não é por acaso, é tão engraçado, porque elas podem efetivamente transformar alguns desses três elementos. Por exemplo, o facto de nós não somos sensíveis, a não ser alguns brancos, e muitos deles vieram através da moda. Mas
E portanto, não tínhamos sequer nomes. Os nomes vieram exatamente com a moda, como o azul noite, ou como para as meias, por exemplo, trouxeram aquelas cores de nuvem, de todos esses termos lindíssimos. Mas o facto é que os esquimós têm muitíssimos termos para o branco. Porquê? Porque um dos termos, só por ser nomeado, diz logo se eles podem atravessar a pé, se podem atravessar aquele bocado, ou se vão submergir imediatamente, se vão morrer, se pode ir o tornó, se pode ir cães com o tornó, quantos cães podem ir. Portanto, consoante a espessura e a solidez do branco, eles têm uma nomeação para isso. O nome e a cor também se relacionam, isto é, o facto de nomear a cor de determinada maneira também pode ser um fator de sobrevivência, não é? Porque não nomeado é mais difícil dizer de repente, explicar tudo o que será aquele branco e o que se vai fazer sobre ele, não é? Qual é o caminho? As emoções sabem quais são, não é? Mas qual é o caminho e qual é o condutor? Portanto, a cor está muito ligada também à sobrevivência. Houve uma altura que um grande arquiteto fez uma ponte. E a determinada altura disseram que a ponte começou a oscilar, não era a oscilar, a ter fissuras. E ele respondeu, eu disse logo que que a ponte não devia ter essa cor. Isso é preciso perceber que a cor é um elemento estrutural, por exemplo, na arquitetura. Ao nível daquilo que está a falar. Portanto, a sobrevivência é também um facto, também é a sobrevivência do planeta, não é só a sobrevivência dos esquimós, é um facto que nós dependemos em primeiro lugar das políticas globais, daqueles que são fortes e que podem mudar. Que simplesmente agora estamos em guerra, o que é um fator mesmo de poluição e, portanto, que vai afetar tudo isso, que vai afetar. Mas estão divertidos a pensar na guerra, não é? Por de resto, se estiverem numa altura com a barriga muito gorda, isto é, em que tudo está a correr muito bem, também desatam a fazer muito mais produtos de qualquer maneira que são sempre prejudiciais para o planeta. Portanto, nós não temos muita saída, ou há guerra ou há uma situação em que tudo está muito bem e, portanto, se podem dar ao luxo do lúdico ser exacerbado. E tudo o que se dizem que é sustentável é muito pouco sustentável, porque muitos dos produtos que dizem que são sustentáveis, no fundo, no processo de fabrico, têm fatores poluentes que não o seriam, por exemplo, se os produtos fossem até mais prejudiciais. E nós ficamos sem saber o que é mais prejudicial, porque tudo é prejudicial. Portanto, é preciso mudar, de facto, a cabeça completamente das pessoas. E não interessa, a cabeça se muda. Podem ser simplesmente as nossas aqui e nós mudarmos outras. É do local para o global. Mas o global também tem que ser mudado, porque eu acho que se tem que começar, como eu digo, todo o trabalho é um trabalho que é feito. E, portanto, podemos avançar nesses termos, em termos de cor. Como é que, de alguma forma, a cor pode mudar muitos destinos, é verdade. Como as questões das sociedades de contacto ou não. Nós sabemos, por exemplo, que dos tipos de pinguins, aqueles que são de contacto, quando está muito frio, quando vão para situações mais de frio, juntam-se todos e podem sobreviver. Isto pode nos ensinar muito a raça humana, não é? São as sociedades de contacto no animal, não é? Há distâncias sociais que eles não têm, que se agarram, e outros são incapazes, são capazes de preferir morrer a agarrarem-se. Portanto, aqui, em termos de política global, devia ser uma política de contacto neste momento, e o contacto é evidente que deve passar pela cor. E a questão da liberdade, não é por acaso que as cores da bandeira, sobretudo, já havia antes, mas sobretudo depois da Revolução Francesa, passam a ter todas o azul, o branco e o vermelho. Ok, nós aqui precisamos. Esse azul, branco e vermelho significa os ideais da Revolução Francesa, como o Kieslowski depois fez um filme, cada um deles de uma das cores, não é? Da Revolução Francesa, para esses ideais de fraternidade, de liberdade e de igualdade que nos faltam agora aqui. Precisamos dessas cores para que possamos, de alguma forma, ir já atuar para a catástrofe e depois da catástrofe, da reconstituição do que é possível reconstituir, que parece hoje já perdido. Portanto, agradeço-lhe muito esse desafio. Verdadeiramente é muito importante. Muito obrigada. Ficam desde já convidadas para estabelecer as cores da nossa investigação. Sim. No design para esse futuro, que para já não nos parece assim muito colorido. Bom, dito isto, então resta-me fechar esta sessão. Foram alguns minutos de conversa muito interessante e muito estimulante, que espero verdadeiramente que se possa repetir noutra ocasião.
e uma vez mais foi um prazer tê-las convosco. Muito obrigada e até à próxima sessão. Muito obrigada. Se gostou do conteúdo, por favor, subscreva o nosso podcast e siga-nos nas redes sociais. Para saber mais sobre o podcast Unreleased, por favor visite unreleased.unitcom-iad.pt e poderá encontrar todos os episódios e informações dos nossos convidados. O podcast Unreleased é resultado do trabalho dos alunos de Práticas e Cultura do Design do Programa de Doutoramento em Design do IAD, Universidade Europeia. É produzido e editado pela Unitcom.